Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Dias, está aí no meu site, rafaeldiasribeiro.com.br. Venho atuando na gestão e gerenciamento de projetos há mais de 10 anos. E o objetivo dessa videoaula é a gente conversar um pouquinho sobre as ferramentas e as técnicas, metodologias que vêm sendo cada vez mais adotadas em projetos complexos ou projetos que necessitam de habilidades e competências mais voltadas para a agilidade dentro desse trabalho do gerente de projeto. O objetivo da nossa aula aqui é a gente conversar sobre esses pontos, esses temas. Tem um viés... Os meus exemplos e as técnicas apresentadas, até pela própria origem da técnica, tem um aspecto muito aplicado à área de tecnologia da informação, à área de TI, mas todos os conceitos que estão aqui dentro podem ser aplicados a qualquer tipo de serviço complexo ou serviço que tem alto grau de incerteza para a área de saúde, para a área de educação, para a área da indústria, serviços onde eu ainda tenho um campo para se explorar, onde existe ainda uma probabilidade, uma incerteza onde eu tenho que testar. São ferramentas muito adequadas, visto que a gente está num cenário de tentativa e erro quando a gente fala de complexidade, e o objetivo é a gente acertar e se adaptar rapidamente às mudanças que são necessárias para se entregar o valor que o projeto ou que o serviço que o projeto está implementando propõe assim, a entregar para a área cliente. Antes da gente começar, vamos fazer uma rápida revisão sobre o que é um projeto. O projeto, lá por definição do PMI, ele tem o esforço único temporário empreendido para produzir um serviço ou resultado exclusivo. Na verdade, o projeto ele tem início e fim. Alguns podem ter meio, né, se eles forem executados, se eles forem aprovados após o planejamento. Mas o projeto ele vai entregar algo para a área de negócios, ou um produto, ou um serviço que vai ser produzido ali dentro. Ele é diferente de um processo, só que a gente vê que a ciência de gerenciamento de projetos ela existe há anos, há décadas. Né? Se a gente for analisar bem, a gente tem alguns projetos que reportam da Bíblia, né? Como a Torre de Babel, por exemplo. Então a gente tem uma série de projetos que vêm sendo construídos ao longo da história da humanidade. Muitas vezes esses projetos eram construídos com profissionais do conhecimento que tinham esses conhecimentos implícitos, né? Eles não estavam explicitados, não estavam documentados, mas se entregavam com técnicas. Só que desde sempre os projetos falham, e é uma grande reclamação da área de negócios que questiona, eu tenho um gerente de projeto, tenho ciência, tenho o Prince2, tenho o PMBOK, tenho uma série de boas práticas que são utilizadas, e muitos projetos continuam falhando. E aí você começa a investigar, né, por que esses projetos falham, se eu tenho tanta técnica, tanta experiência, tantos fatores que podem contribuir com o sucesso do projeto. Vou tomar uma aguinha aqui que ninguém é de ferro. Por que esses projetos falham com todas as técnicas e boas práticas que existem? Primeiro, vamos desmistificar um ponto. Nenhuma boa prática, nenhuma metodologia, nenhum framework, nenhuma técnica garante sucesso de projeto. Por quê? Porque o projeto sofre influências externas que estão fora do controle de quem o gerencia, fora do controle da própria empresa. Então existe sempre um risco externo. O que nós temos como certeza é que, utilizando boas práticas, nós aumentamos a chance de sucesso do projeto. A gente consegue se antecipar aos riscos, consegue tratar esses riscos, consegue acompanhar muito próximo como está sendo a evolução do projeto, como está sendo a execução do meu cronograma, como está sendo a minha execução financeira, entre diversas outras áreas, se as minhas aquisições estão sendo bem feitas, estão sendo bem controladas, se a comunicação está fluindo, entre diversas outras áreas que N técnicas de gerenciamento de projetos abordam e tratam isso. E aí, na verdade, quando a gente começa a olhar um pouquinho mais profundamente dentro dessa pergunta, né, por que os projetos falham, a gente encontra uma série de possíveis respostas. Por exemplo, muitas pessoas acham ou acreditam que gerenciar projeto é como se fosse administrar uma empresa.
ou administrar um serviço. Não, são técnicas diferentes. O gerente de projeto precisa ser formado com as suas habilidades e competências. É muito notória a diferença de um projeto gerenciado com alguém que tem bastante experiência, tem uma acreditação, tem um tempo de mercado atuando como gerente de projetos, do que projetos que são gerenciados por gerentes funcionais que recebem um projeto e sem grandes habilidades de gerenciamento de projetos começam a trabalhar, começam a conduzir o projeto da forma que eles acham mais adequado. Nada contra, muitas vezes dá certo, só que a história e a realidade que vem sendo observada, né, em N países provam que você aumenta a chance de sucesso quando você trabalha com profissionais que já vivenciaram aquilo ali, que conhecem as boas práticas e ferramentas. E aí tem um grande desafio. Que boas práticas e ferramentas são essas? A gente tem dois grandes perfis de projetos, né? O que a gente chama de projetos mais preditivos, que são projetos onde eu sei exatamente, eu tenho grande conhecimento do que eu quero construir, eu conheço o escopo, e eu tenho projetos que a gente considera projetos complexos, onde eu não sei exatamente o que eu quero ou como eu vou chegar num determinado resultado, mas eu sei qual é o resultado que eu desejo. Pode ser que para eu atingir aquele resultado eu tenha que mudar a minha estratégia N vezes. E a gente vai trabalhar justamente esse cenário aqui dentro dessas videoaulas. Por quê? Porque a gente precisa saber e conhecer as diversas ferramentas. A gente tem que ter lá, o gerente de projeto, ele tem que ter o seu canivete suíço com um conjunto de ferramentas. E mais do que isso, ele tem que saber o que ferramenta usar em cada perfil de projeto. E aí, para a gente trabalhar isso daí, a gente começa falando um pouquinho de um trabalho chamado A Leader's Framework for Decision Making, um trabalho do David Stolden. Ele publicou na Harvard Business Review em 2007, que ele apresentava o que é conhecido como teoria da complexidade ou Canfield Model. Né? O que é essa teoria da complexidade ou modelo de Canfield? Ele considera o seguinte: de maneira bem breve, bem resumida, se vocês fizerem uma busca no Google, vocês conseguem achar o artigo completo. Mas de maneira bem resumida, o que ele diz? Que toda organização, todo conjunto, toda empresa, ela pode estar em alguns momentos, tá? Não só a empresa, como departamentos, eles podem estar em momentos. O primeiro momento que a gente diz é um momento ou um cenário que ele chama de cenário simples. O que é o cenário simples? Eu tenho uma relação de causa e efeito muito bem conhecida. Por exemplo, eu sei que se eu colocar uma chapa de metal numa máquina, vão sair 20 tampas de panela. Ou se eu colocar uma concha de batata frita congelada nessa máquina e ficar X minutos, vai sair uma batata frita. Então a ideia é justamente essa, né? Eu tenho uma boa prática, eu tenho uma melhor prática, na verdade, onde a partir de uma entrada eu sempre vou ter um resultado previsível. Isso é uma análise. As linhas de produção são assim, concordam? As linhas de montagem da indústria são assim. Eu tenho outro tipo de cenário, que é o cenário complicado. Como é que funciona o cenário complicado? O cenário complicado ele funciona, ele tem uma relação de causa e efeito também conhecida, onde eu sei que a partir de determinada entrada eu vou gerar determinada saída. Só que qual é a técnica que eu vou usar? Eu não vou usar uma, eu tenho um conjunto de possíveis técnicas para se chegar naquele determinado resultado. Dependendo do ambiente, eu faço uma análise e escolho uma técnica para se chegar naquele resultado, mas eu já conheço o resultado. Por exemplo, se eu quero fazer uma laje ou uma parede de concreto, vamos lá para a engenharia civil, que é uma das áreas que a gente tem projetos muito preditivos, projetos que eu sei exatamente o que eu quero fazer, o que eu quero construir. Então, se eu quero fazer concreto, eu sei que existe uma mistura. Será que essa mistura é similar quando eu estou fazendo esse concreto no sul, no sudeste ou no nordeste? Será que a umidade, o clima, a temperatura vai influenciar na quantidade de água? Para se chegar, eu sei o que eu quero. Eu sei que eu quero um muro de concreto. Tá? Mas será que vai ser a mesma mistura? Vai ser a mesma técnica ou eu tenho que ter uma análise? É só a gente ver a usina de Itaipu. Ela foi concretada para não ter microfissuras, né, dentro do processo de
produção do concreto, existe uma reação química que gera calor e esse calor gera microfissuras dentro do concreto. Então, uma das técnicas que foram utilizadas lá para diminuir esse problema foi fazer o concreto com gelo. Então, quem tiver a oportunidade de visitar a indústria vai ver dentro da sua história que tinha, inclusive, uma fábrica de gelo ali dentro justamente para fazer os concretos. Será que para eu fazer no Rio de Janeiro um concreto eu preciso usar gelo? Ou para fazer no Ceará, por exemplo, ou em Manaus? Então, depende da causa. Um outro exemplo, e é muito ligado à área de tecnologia, por exemplo, é se eu quiser cabear. Olha, eu tenho um projeto que é cabear 200 pontos de rede num determinado prédio. Eu vou analisar, eu tenho N técnicas de cabeamento. Não estou falando aqui de tipo de cabeamento não, mas estou falando, eu posso passar por um forro, eu posso passar por um piso suspenso, eu posso passar por uma estrutura embutida, fazer uma estrutura externa. Então eu tenho N técnicas que podem ser aplicadas dentro do meu projeto. Existe um outro cenário, que é o cenário complexo. O que é o cenário complexo? O cenário complexo existe uma relação de causa e efeito, mas muitas vezes essa relação não é conhecida. Ou melhor, eu conheço o efeito, mas eu não conheço a causa. Como assim, Rafael? Por exemplo, você está com dor de cabeça. Você vai ao médico. A dor de cabeça é causa ou é efeito? O que o médico faz? Ele não começa a fazer um processo de anamnese para investigar as possíveis causas que estão gerando essa dor de cabeça? É justamente isso, no cenário complexo. Rafael, eu entendi o exemplo do médico, mas me dá um exemplo mais empresarial, mais comercial. Beleza. Imagina que a gente está fazendo uma campanha de segurança da informação dentro da minha empresa, dentro da minha organização. Isso é um projeto? É. Tem início, meio e fim? Tem. Vai entregar um produto ou serviço exclusivo? Vai. É uma campanha que vai levar 2 meses e a gente vai fazer... o objetivo desse projeto é fazer a conscientização dos meus usuários sobre segurança da informação. Legal. Como é que eu faço isso? Você sabe qual é o resultado esperado, concordam? Eu quero que os meus usuários tenham um comportamento mais seguro, tenham práticas mais seguras dentro da segurança da informação, dentro da minha organização. Como você vai chegar nisso? E aí você vai começar, primeiro eu vou fazer uma campanha de palestras. Será que vai resolver? A gente vai ter que experimentar. Eu vou fazer uma campanha de palestras associada a uma campanha de banner visual, de wallpaper. Vou indicar líderes de setor para serem os xerifes da segurança da informação com seus times. Vou implementar políticas de troca de senha, políticas de autenticação, políticas de premiação por denúncia. Então repara que tem uma infinidade de ações possíveis para se chegar naquele determinado resultado. E aí tem um grande desafio, né? Será que eu preciso implementar tudo? Porque cada ação dessa tem um investimento ou não. Será que se eu não implementar alguma coisa, meu resultado vai ser menos eficiente ou mais eficiente? Então repara que o cenário complexo não tem uma relação de causa e efeito muito bem determinada. A gente vai ter um trabalho probabilístico, a gente vai entender o que está acontecendo. Em grandes projetos de inovação, não só na área de software, como na área de serviços, trabalham muito com esse tipo de conceito, com esse cenário. Quando você está na área de saúde, por exemplo, eu quero melhorar a experiência do paciente, eu vou avaliar a persona, a jornada, etc. Será que o que eu estou fazendo vai melhorar essa percepção ou não? Então a gente tem dentro de outras áreas, da área de ensino, na área de serviços em geral, a gente tem essas avaliações. E aí existe um quarto cenário, né, dentro da teoria de Canfield, que é o cenário caótico. O cenário caótico eu não tenho uma relação de causa e efeito conhecida. É um cenário de ação. Esse cenário caótico ele pode ser dentro do contexto empresarial. Olha, 95% da minha receita vem do cliente A. Eu tenho lá meus 50 funcionários, trabalho, desenvolvo, dou consultoria na área de projetos, mapeamento de processos, análise e redesenho de processos. Legal.